Amém. A gente está na série sobre o resgate da redenção, né? E é uma série muito preciosa porque a gente tem falado a respeito de várias áreas da vida, que a redenção que nós temos em Cristo Jesus precisa afetar, certo? Jesus morreu naquela cruz, Jesus veio ao mundo, se entregou, né? E ressuscitou para que hoje a gente pudesse ser salvo da morte eterna. Amém? Jesus nos livrou da condenação eterna, da morte eterna. Então, através de Cristo, nós temos acesso à vida eterna. Nós temos acesso à presença do Pai que tinha sido quebrado quando o pecado entrou na humanidade. Amém? Mas Jesus não veio só para nos mandar direto para vida eterna. Nós temos uma caminhada nessa terra. Então, a redenção de Cristo, a redenção que nós encontramos em Jesus, a boa notícia do Evangelho é sim, o Senhor nos resgatou da morte eterna, para que nós vivamos eternamente diante do Senhor, mas também para que toda a nossa vida hoje seja transformada, seja completamente afetada pela obra de Cristo. Para que hoje, mesmo nesse mundo caído, nós possamos viver uma realidade redimida, uma realidade transformada, e não uma realidade caída, deturpada e estragada, que foi o que o pecado veio fazer, amém? Então sim, é possível hoje nós caminharmos nessa terra e nós vermos todas as áreas da nossa vida serem redimidas, transformadas pelo poder do Evangelho. Amém? Pelo poder que há em Cristo Jesus. E durante essa série de palavras, nós falamos aqui sobre, primeiro, uma introdução do resgate da redenção. Depois falamos sobre a redenção das amizades. Falamos sobre a redenção dos relacionamentos amorosos. Redenção da identidade. Por último, falamos da redenção do trabalho. E eu não sei você, mas essas palavras têm sido muito especiais para mim. Tem me trazido à memória a perspectiva do plano inicial de Deus para todas as coisas, que muitas vezes a gente se esquece na correria da vida, não é? Mas redenção é isso, é a gente voltar para o início de todas as coisas. É o Senhor restaurar aquilo que nunca deveria ter sido destruído, amém? É isso que a redenção faz nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar a respeito da redenção das emoções. A redenção das emoções. Então, fala para a pessoa que está do seu lado, emoções redimidas. Emoções redimidas. Confesso para você que é um tema que eu gosto muito. Já falei para vocês aqui que eu devia ter feito psicologia, mas eu sou formada em nutrição. Porque a gente escolhe meio cedo, né, pessoal? Vamos combinar? 17 anos, né? Fui para nutrição porque na época eu achava legal. E eu gosto muito, queria combinar os dois. Mas eu amo a psicologia, eu amo falar sobre isso. Eu gosto demais e nos últimos... Sempre vira e mexe eu estou lendo a respeito, consumindo conteúdos a respeito. E ultimamente, né, por conta dessa palavra, eu fui buscar com mais intensidade ainda informações sobre isso e, enfim, a palavra. Confesso que no meu coração eu falei, Senhor, agora me ajuda a organizar tudo isso. Agora me ajuda a expor, né, de uma forma que a gente possa sair daquele culto realmente entendendo o propósito das nossas emoções. Entendendo o que Jesus quer fazer nas nossas emoções. Não importa se você é homem ou mulher. Essa palavra é para todos nós. Não importa se você é mais sensível ou menos sensível. A nossa personalidade não tem nada a ver com a redenção das nossas emoções. Amém? Então deixa tudo isso de lado para que você não tenha barreiras ao me escutar nessa noite. E que Jesus possa restaurar, primeiramente, a nossa ideia, o nosso conceito, aquilo que nós pensamos a respeito das emoções. Amém? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre emoções, a gente também está falando sobre sentimentos. Então, eu quero fazer uma base aqui para nossa conversa nessa noite, que emoções e sentimentos não são sinônimos, porém eles estão completamente conectados, certo? Se algum psicólogo eu falar alguma besteira, depois você me corrige, tá? Mas não são sinônimos, porém estão profundamente conectados.
Uma definição, uma explicação muito simples de emoções seria, se a gente pegar o significado de emoções no latim, é a palavra emove, que significa movimento. Movimento. Então, emoções é aquilo que nos coloca em movimento. Mais ou menos assim, nós podemos colocar. A palavra do latim é emove, que significa movimento. Então, as emoções nos movimentam. E eu não sei quantos aqui conhecem o Dr. Jonatas Leônio. Quem conhece? Ele é médico, pastor. Ele tem outra formação também, neurocientista. Alguém conhece? Levanta a mão. Ele é mestre nesse assunto. Eu gosto muito daquilo que ele fala sobre isso. Ele é muito bíblico, muito equilibrado. Inclusive, ele vem no próximo stage. Beleza? Então, guarda a data. Que data é mesmo, amor? Não é outubro, não? Esqueci a data do stage agora. Propaganda mal feita, né? Mas ele vem no stage e vai ser muito legal. Então, eu te animo aí a procurar mais sobre ele. 11 de outubro, né? 11 de outubro. Já anota aí no seu calendário do celular, que vai valer muito a pena. Nós vamos mudar um pouquinho o formato, enfim, deixa isso pra lá. Então, ele diz isso. Ele fala assim, que emoções são ótimos motores, mas péssimas motoristas. E é verdade, não é? Se emoção, no sentido original da palavra, significa movimento, é aquilo que nos dá movimento, é como um motor, certo? Só que são ótimos motores, porque de fato a gente sente com intensidade, mas são péssimas motoristas, porque se depender delas, o nosso rumo vai ser a destruição. E é muito, muito interessante essa colocação que ele faz. Bom, isso são emoções. Existem 5 emoções primárias. Todos aqui já ouviram isso em algum lugar, vai lembrar lá do Divertidamente, né? E você vai saber disso. Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo, tá? As primárias, aquelas que a gente pode pegar aí como base para as coisas que a gente sente. Ok, emoções. Uma breve explicação. Agora, o que são sentimentos? Sentimentos é como se fosse o segundo passo das emoções. É a experiência mais consciente das nossas emoções, que vai influenciar a forma como a gente reage, interage com o mundo ao nosso redor. Então, de forma resumida e conectando ambos que eu estou falando aqui, as emoções são respostas orgânicas e intensas, elas simplesmente aparecem. A hora que a gente vê, elas já estão ali no nosso coração, elas já estão querendo aflorar. E os sentimentos, eles são um processo mental, avaliativo e mais duradouro. É como se fosse o segundo passo da emoção, o segundo estágio. Você pensa sobre aquilo que você sentiu e você consegue refletir, meditar sobre aquilo, né? Avaliar melhor, ok? Então, quando eu falar aqui sobre emoções redimidas, eu estou falando sobre sentimentos e emoções, porque de alguma forma eles estão todos conectados, tá? Mas não só isso, eu também quero incluir mais uma coisa nesse combo, eu quero incluir os pensamentos. Porque fato é que os pensamentos geram muitos sentimentos em nós, né? Para nós sentirmos algo, quando a gente processa aquilo, passou por um processo de muita meditação e reflexão, e nossa cabeça vai longe e fica cheia de pensamentos. Então, se eu pudesse colocar para vocês, tudo que eu queria abordar nesse tema é emoções, sentimentos e pensamentos. Esse combo seria saúde mental. Beleza? Esse combo seria saúde mental. Agora, como a gente fala de redenção, vamos voltar para o início de todas as coisas. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, foi Deus quem criou as emoções. Foi o Senhor quem criou as emoções. As emoções não são resultado da queda do homem. Não é porque o pecado entrou que então as emoções passaram a existir, não. Mas com a entrada do pecado, as emoções foram afetadas negativamente. Assim como tudo que a gente vê ao nosso redor. O pecado entrou e destruiu o plano original de Deus, então nas nossas emoções aconteceu da mesma forma. O pecado entrou e destruiu aquilo que era para ser bênção, aquilo que era para, né, ter um propósito eterno nas nossas vidas, o pecado vem e distorce. Então, assim como o mundo sem Deus é um caos, o homem sem Deus, o seu interior também é um caos. Não é?
Assim como o mundo sem a presença de Jesus está tudo fora do lugar e tudo desorganizado e tudo bagunçado, o nosso interior sem Jesus está tudo bagunçado, está tudo desorganizado, está tudo fora do lugar. E é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio colocar as coisas no lugar. Jesus veio trazer ordem para o caos. Jesus veio organizar de novo aquilo que foi desorganizado, amém? Eu não estou dizendo aqui que toda luta na alma, que ansiedade, depressão, qualquer luta nesse sentido, seja falta de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Porque eu sei que muitas pessoas já pensaram, ainda pensam isso dentro da própria igreja, como se o crente não pode passar por lutas emocionais, porque isso é falta de fé. Então está precisando orar mais, está precisando buscar mais a Deus, porque o crente que é crente não passa por essas coisas. Não é isso que eu creio, não é isso que nós cremos. Nós entendemos que existem muitos fatores que levam até um filho de Deus a andar por uma estrada de muitas angústias, de muita luta na sua alma. Existem fatores até biológicos, coisas do corpo humano que precisam ser avaliadas, como hormônios, vitaminas, que fazem parte do nosso bem-estar completo, que o próprio Deus nos fez assim. Amém? E também existem muitas causas até externas, que são situações que nos acometem. E pode ser que algumas pessoas já passaram ou vão passar, ou até nós vamos passar por situações tão difíceis que a gente não vai conseguir lidar sozinho. Que talvez vai nos levar para um sentimento tão profundo e tão difícil de ser administrado, que você vai precisar de ajuda, e isso não quer dizer que você é menos de Deus. Tudo bem? Para deixar claro isso para todos nós. Então, nós aqui sempre incentivamos, né? As pessoas que têm lidado com lutas nessa área, a buscar ajuda. Buscar ajuda profissional. Como eu falei, médicos que te veem como um todo. Uma saúde integral. Para buscar também um bom psicólogo que vai conseguir te ajudar nessa caminhada. Nós somos muito a favor disso. Mas eu também creio que em meio a essas muitas causas que podem nos levar a ter uma falta de saúde mental, a não estar num estado totalmente saudável, emocionalmente falando, eu creio de todo o meu coração que nós não podemos simplesmente pensar e lidar com isso da forma que o mundo lida. Apenas buscando esse tipo de ajuda profissionais que estão à nossa disposição e são boas. Eu creio de todo o meu coração que nós cristãos precisamos nos apegar a uma verdade. Uma verdade, junto com tudo isso que eu já falei aqui. Que pensar e sentir como Cristo. Presta atenção, pensar, falamos de pensamentos, e sentir, fala de emoções e sentimentos. Como Cristo sempre vai ser fonte de cura para a nossa alma. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Não importa o nível da sua luta emocional. Quando a gente se aproxima de Jesus e a gente busca entender as coisas na perspectiva de Jesus, isso sempre vai ser fonte de cura para nós. Amém? E hoje eu quero enfatizar essa verdade. Como eu falei, o Jonatas fala muito sobre isso. Se você tem lutado nessa área da sua vida, eu quero te convidar a buscar mais conteúdos que ele gera, porque ele tem realmente dedicado o seu ministério para falar sobre saúde emocional. E ele define dessa forma, ele fala, na verdade, isso em todos os podcasts que ele vai fazer, no livro que ele escreveu, ele coloca meio que esse slogan, essa frase. Saúde mental é pensar o que Deus pensa e sentir o que Cristo sente. Amém? Repete comigo. Saúde mental é pensar o que Deus pensa e sentir o que Cristo sente. Ok, mas como será que eu e você, temos definido saúde mental? Como será que nós temos definido esse nosso estado, se estamos saudáveis, como cristãos, nas nossas emoções? E eu listei alguns exemplos aqui que eu creio que talvez seja da maioria aqui, que
que se eu te perguntasse numa roda de conversa, você não me daria essa resposta, é pensar e sentir como Cristo. Mas nós seríamos mais simples ao falar, acho que ter saúde mental é estar feliz o tempo todo, ou pelo menos na maior parte do tempo. Porque se eu estou bem, tá tudo certo, estou saudável nas minhas emoções. Talvez seja ser alguém estável nas suas emoções, sem grandes oscilações. Eu sou uma pessoa mais plena, não tenho grandes tristezas, alegrias, eu sou mais estável. E eu não sei você, mas eu sempre me encaixei nesse aqui. Como se eu não fosse uma pessoa que oscilasse demais nas minhas emoções. Mas eu entendi que isso não é sinônimo de ser emocionalmente saudável para uma cristã. E a gente já vai chegar lá. Ser alguém que resolve bem seus conflitos internos. Tão bem que você até ignora muitos deles, porque não, tá tudo certo, né? E talvez os homens sejam mais assim, tá tudo ok, tudo certo, não preciso falar disso, não preciso abordar esse assunto. Não acredito que emoções hoje no curso devia ter faltado. Eu sei que homem tem uma resistência com esse assunto. Ou até a gente pode pensar que é ser alguém que se dá bem com todo mundo à nossa volta, sem muitos conflitos. Faz sentido essas definições para você? Até que faz, não é? Alguma dessas? Até que faz sentido. Mas parando para refletir, será que essas definições não são baseadas meramente numa perspectiva humana? É muito humano tudo isso. Faz sentido, naturalmente falando, até que faz sentido. Mas será que essa definição deve ser nossa? Deve ser o nosso padrão como cristãos, como filhos de Deus, como redimidos por Cristo Jesus? Porque quando eu penso que o meu conceito precisa passar pela cruz e Jesus quer redimir todas as áreas, então por que não também essa área? Por que limitar as minhas emoções, a saúde emocional de um cristão de uma forma tão limitada e natural? Pensa comigo, vamos um pouquinho além nessa linha de raciocínio. Se estar feliz é um parâmetro para uma pessoa emocionalmente saudável, é verdade ou não é que as pessoas têm muitas razões para estarem felizes? Às vezes o que te faz feliz não me faz feliz. Às vezes o que te faz feliz é até um pecado aos olhos do Senhor. Então a gente já começa a entender que a felicidade, estar bem, estar contente, não é parâmetro para saber se nós somos cristãos emocionalmente saudáveis, com as nossas emoções redimidas. Porque nem toda alegria é boa. Agora, nessa mesma linha de pensamento, será que toda tristeza, por mais que seja um sentimento desagradável, quem gosta de ficar triste? A gente vai orar por você agora, apesar do mundo, né, exaltar a tristeza, a depressão, né, alguns grupos gostam de ficar nesse lugar. Acho que ninguém em sã consciência curte ficar sofrendo, né, no seu interior. Mas, por mais que seja aparentemente desagradável, será que ela é de toda ruim? Ou será que nem toda tristeza é ruim? E aí eu quero te mostrar com base na palavra isso. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 7, versículos 8 ao 11. Presta atenção no que Paulo diz. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, a carta que ele tinha enviado aos Coríntios, não me arrependo. Com certeza uma carta dura, né? Uma carta de confronto. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Presta atenção nisso, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, desejo de provar a inocência, indignação, temor, saudade, zelo, desejo de ver a justiça feita. Nessa passagem, nós vemos claramente que essa tristeza que aquele povo sentiu ao ler a carta foi uma tristeza boa. O Senhor queria que eles passassem por aquela tristeza, porque aquilo os levou ao arrependimento.
Quantos estão acompanhando? Então quer dizer que a tristeza não é ruim. Nem toda tristeza é ruim. E isso também nos ensina algo muito precioso, que os sentimentos segundo Deus, como Paulo descreve aqui, a tristeza segundo Deus, os sentimentos segundo Deus carregam um propósito. E o propósito do Senhor sempre vai ser gerar Cristo em nós. Se aquela tristeza levou aquelas pessoas a um arrependimento e a voltar para o Senhor, cumpriu o seu propósito. Melhor estarem tristes e passar por esse processo do que estarem felizes no caminho da destruição. E ele nos diz que a tristeza, segundo o mundo, levaria à morte. Então nós entendemos que os sentimentos, segundo o mundo, eles geram exatamente isso: destruição e morte. Destruição e morte. É muito interessante, né? Porque isso faz até dar uma bagunçada na nossa cabeça, né? Tá, e agora? Se tá feliz não é bom, tá triste é bom, o que eu faço, né? Como é que eu entendo? Como é que eu entendo tudo isso? O evangelho é assim mesmo, né? O evangelho vem realmente quebrando os paradigmas e nos trazendo luz numa verdade que nós não conseguíamos enxergar. E o que eu quero te dizer com toda essa explicação é que os nossos sentimentos precisam de ordem, precisam de direção. Jesus é a direção para o nosso caos interior. Jesus é o filtro para as nossas emoções. Jesus é aquele que vai direcionar o movimento das nossas emoções para que elas sejam de fato redimidas e não destrutivas na nossa vida. Amém? Então, ter saúde emocional para nós é ter as nossas emoções redimidas por Cristo. Ter as nossas emoções redimidas por Cristo. Mas o que isso significa? Significa o que a gente já falou aqui. Aprender a pensar e a sentir como Jesus. Aprender a pensar e a sentir como Jesus. Dessa forma, as nossas emoções serão redimidas. Amém? Eu não vou trazer pontos para vocês nessa noite. Eu quero, junto com vocês, estudar uma passagem agora. Eu quero pedir para o pessoal projetar. A gente vai ficar em Salmo 1. A gente vai versículo por versículo, tá? E quem tiver com a sua Bíblia pode abrir também em Salmo 1. Ter as nossas emoções redimidas por Cristo, isso é saúde emocional para nós. Esse deve ser o nosso conceito. O que isso significa? Aprender a sentir e pensar como Jesus. Agora, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? De fato, quando a gente é salvo, nós somos salvos. Amém? Jesus nos salva. É um ato que Jesus fez na cruz que nos salvou. Ponto final. Porém, nós temos uma caminhada nessa vida. Nós temos uma caminhada aqui de santificação. Uma caminhada onde o nosso principal objetivo é o quê? Sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Amém? E Salmo 1 vai nos falar a respeito desse caminho. Esse caminho que seria o ideal. Se você estudar o que a intenção dos primeiros salmos, de 1 a 8, para ser mais específica, são salmos que vão demonstrar o ideal de Deus para a humanidade. Então, com base nisso, nós vamos aprender várias coisas dentro desse salmo que seria o ideal de Deus para a humanidade redimida. Amém? Então, vamos lá. Como é feliz aquele que não segue, tá ali? Que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Como é feliz, em outras palavras, aquele que segue o conselho de sabedoria. E para você andar uma vida onde as suas emoções não te dominam, mas você submete elas ao Senhor, você precisa de muita sabedoria. E não sabedoria humana, mas sabedoria do Senhor. Sabedoria da palavra. Então aqui a gente percebe um verdadeiro sentido de felicidade e alegria. E essa alegria sim pode definir o nosso bem-estar. Mas nós vamos ver que essa alegria não depende só de circunstâncias mais para frente.
Então, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Em outras palavras, como é feliz aquele que segue o conselho da sabedoria. Aquele que imita a conduta dos santos, daqueles que foram redimidos por Cristo Jesus, aquele que foi o próprio Cristo na terra, o nosso maior exemplo. Como é feliz aquele que imita os passos de Jesus. E não só isso, ele diz que não se assenta na roda dos zombadores. Fala a respeito da comunhão que nós temos. Como é feliz, de fato, aquele que senta na mesa certa. Primeiro, na mesa de Cristo Jesus e toma parte com Jesus. E aprende de Jesus. E aquele que caminha também com os santos. Como é feliz aquele que encontra a família de Cristo, amém? E ele continua dizendo: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Trazendo o comecinho do Salmo, como é feliz aquele que tem satisfação na lei do Senhor. Como é feliz, como é saudável, como é pleno aquele que encontra satisfação na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Agora, como encontrar satisfação na lei do Senhor? Como meditar na lei do Senhor se não buscamos as palavras do Senhor? A primeira coisa básica para um cristão viver com as suas emoções redimidas é que ele busque conhecer a lei do Senhor. E não só busque conhecer, mas que ele possa ter prazer na lei do Senhor. Que ele possa encontrar satisfação na lei do Senhor. Não satisfação em coisas terrenas ou passageiras, mas na lei do Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Feliz é aquele que encontra satisfação na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Meditação fala a respeito de você refletir naquela verdade a tal ponto que ela vai penetrar o mais profundo do seu e do meu coração. Assim como diz em Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. É nesse lugar de amar a presença, de amar a palavra, de amar a lei do Senhor, de meditar na lei do Senhor, que a palavra vai entrar no mais profundo do nosso coração, no mais profundo da nossa alma. E é isso que faz, isso que nos leva a viver uma vida com as nossas emoções redimidas pela verdade, com as nossas emoções transformadas pela verdade da palavra. Isso que nos livra de uma vida onde nós somos guiados por aquilo que nós sentimos de forma carnal e humana. Mas é nesse lugar da satisfação na palavra, da busca pela palavra e na meditação na palavra, que nós podemos ser renovados, que nós podemos ser tratados, que o Senhor vai mostrando aquilo que nós precisamos deixar de lado, aquilo que nós precisamos aprender dele. Nós também sabemos que a Bíblia diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia também nos diz que nós podemos ter a mente de Cristo. E como é possível nós acessarmos a mente do nosso Salvador, se não pela palavra dele? Se não em conhecer aquilo que ele diz, aquilo que ele pensa. Como que nós vamos redimir os nossos pensamentos se nós nem mesmo conhecemos o que Jesus pensa? E eu estou falando isso não para gerar um desconforto no seu coração, mas que isso nos leve a uma busca maior. Que isso nos leve a uma busca intensa em conhecer os pensamentos de Cristo, porque afinal, nós entendemos hoje que ser um cristão emocionalmente saudável é pensar e sentir como Cristo. E o Salmo continua no verso 3. Esse é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que faz prospera. Quando a gente lê isso, fala: nossa, que bênção, né? É isso que eu quero.
dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham. Mas, se nós pararmos para prestar atenção nisso, as folhas não murcham, mas elas não murcham independente das estações. As estações continuam acontecendo. A seca, né? As estações continuam acontecendo, mas aquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor, aquele que anda no caminho da sabedoria, esse está plantado. Esse está plantado à beira de águas correntes e as suas folhas nunca murcham. Mesmo que as circunstâncias tentem fazer com que suas folhas sequem, murcham e caiam, as suas folhas não murcham por quê? Porque nós estamos plantados numa verdade que é inabalável. Não importa se você está triste, passando por um momento de tristeza na sua vida, você ainda assim pode desfrutar de uma alegria profunda no seu coração. A esperança do cristão é essa, que mesmo em meio a dores, nós temos uma alegria que não nos deixa. Que não é baseada nas coisas dessa vida, que não é baseada em circunstâncias. Senão, de que vale aquilo que nós cremos? Que nós sejamos como essa árvore plantada, à beira de águas correntes, que mesmo em meio a estações difíceis, continuamos enxergando Jesus como a nossa fonte de alegria maior. Não uma alegria momentânea, mas uma alegria eterna. Uma alegria eterna. Isaías 40:31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Andam e não se cansam. Verso 4: não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Palha que o vento leva. Esse é aquele que é guiado pelos seus sentimentos. Ou seja, se a gente fazer uma interpretação simples aqui, a gente entende que qual a forma dos ímpios viverem? Guiados pelos seus sentimentos. Guiado pelas coisas dessa vida. Mas esse não é o padrão dos filhos de Deus. Nós não somos guiados pelo vento. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós não somos guiados pelo nosso coração que é enganoso, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Mas o Senhor sim é capaz de sondar o mais profundo do nosso coração e nos livrar desse caminho de engano, e nos livrar desse caminho instável, nos livrar desse caminho que nos leva à destruição. Versos 5 e 6, para a gente finalizar o salmo. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O caminho dos justos é o caminho do Senhor. É o caminho daqueles que foram justificados por Jesus. E aqueles que são guiados pelo seu Espírito. Como eu falei, o processo de redenção das nossas emoções não acontece num ato só. Acontece durante a nossa caminhada com o Senhor. E Salmo 1 nos conta como deve ser essa caminhada com o Senhor. O que nós devemos fazer para que as nossas emoções sejam constantemente redimidas, que a nossa vida seja totalmente redimida pelo Senhor. Agora, faz sentido para todos nós, certo? É muito lindo, mas como eu falei no começo, esse é um ideal para a humanidade. Quer dizer que é fácil? Não quer dizer que é fácil, né? É fácil a gente se manter firme mesmo em meio às dificuldades e falar: isso não vai me abalar, isso não vai me derrubar. Não é fácil. Isso não é nada fácil. De fato, nós temos dentro de nós um potencial de um motor que pode nos levar para uma vida muito difícil. Muito difícil de ser administrado. É ou não é difícil lidar com o nosso interior, com nossas emoções, nossos sentimentos? Não é fácil. Mas, quando a gente olha para Cristo, se torna mais leve. Não vou dizer para você que se torna fácil, mas se torna leve. É isso que o Evangelho nos ensina. Amém? E nessa hora, para a gente caminhar para o final, nós vamos olhar para a vida emocional de Jesus.
Nós vamos olhar para a vida de Jesus. Nós vamos olhar para o coração de Jesus, para que a gente possa então sair daqui entendendo como pode ser mais leve a nossa caminhada, né? A nossa vida emocional, o nosso interior diante do Senhor não precisa nos derrubar, não precisa nos dominar, não precisa interromper os propósitos do Senhor na nossa vida, não. Nós podemos caminhar com Cristo e fazer ser muito mais leve. E se a gente olhar para a vida emocional de Jesus, nosso maior exemplo, a Bíblia descreve muitas emoções que ele sentiu. E é muito lindo isso, por isso que ele é o nosso mediador perfeito. Nós podemos nos identificar com ele até mesmo nisso. Até mesmo nisso. Então a Bíblia diz em João 11:35 que Jesus chorou. E Jesus chorou porque ele estava triste diante da morte de Lázaro. 46 diz: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Jesus sentiu angústia. E que tremenda angústia deve ter sido essa, diante da situação que ele estava. Jesus também sentiu ira. Mateus 21, 12, 13. Quando Jesus entra no templo, nós vimos essa cena recentemente, muito forte, né? Lá no The Chosen, que Jesus entra no templo e ele começa a virar a mesa dos cambistas e ele fala: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus ficou indignado com aquilo que estava acontecendo. Mais uma emoção que a Bíblia nos mostra que Jesus sentiu. Jesus sentiu também muita compaixão, misericórdia. Na verdade, a sua vida foi movida por esse sentimento de compaixão. Em Marcos 6:30 diz: Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu fiz uma breve exposição de algumas passagens bíblicas que mostram algumas emoções de Jesus. Mas através disso nós podemos entender que Jesus passou por essa vida, mas ele não pecou em suas emoções. Nenhuma das suas emoções se tornaram pecados, todas elas foram santas. E por que elas foram santas? A gente vê na caminhada de Jesus que ele submeteu todas elas ao Senhor. Não eram emoções egoístas. Eram emoções que estavam conectadas com o coração do Pai. Todas as suas emoções estavam submissas à vontade soberana de Deus. E isso já nos fala muito a respeito do nosso coração, que muitas vezes é movido por emoções egoístas, que nos ofendem, que nos afetam da forma que nós não gostaríamos. Mas Jesus submeteu todas elas ao Senhor. Até mesmo quando ele fala: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mesmo assim, diante da morte, e uma morte dolorida, uma morte brutal, Jesus ainda submeteu aquela emoção ao Pai. E é por tudo isso que nós podemos hoje olhar para o Senhor e nos identificarmos com Ele. Até mesmo nas nossas emoções, na luta das nossas emoções, porque Jesus também teve essas lutas, até mesmo na dor, e é por isso que a palavra de Deus nos diz que Jesus é o mediador perfeito, 100% homem, 100% Deus, porque nós podemos nos identificar com Ele e Ele sabe aquilo que nós sentimos. A Bíblia diz nas bem-aventuranças, eu queria ter trazido muitas coisas das bem-aventuranças, mas não ia dar tempo, mas uma delas é: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Como assim feliz? Bem-aventurado significa felizes, como a gente viu no Salmo. Como assim felizes os que choram? Porque eles serão consolados. Porque mesmo em meio a tristezas, Jesus nos deixou um consolador. Um consolador que nos consola hoje, que você pode entrar no seu quarto e chorar aos pés de Jesus e sair dali consolado, sair daí cheio de esperança. Mas não só uma esperança para o hoje, mas uma esperança para o amanhã, porque esse Consolador nos lembra que essa vida não é tudo que existe. Esse Consolador mantém os nossos olhos na eternidade.
Então, felizes os que choram, porque nós que temos Cristo sabemos que mesmo no choro, mesmo na tristeza, o Espírito Santo vai nos encontrar e vai nos consolar. Nós não estamos abandonados, não estamos desolados nesse mundo, nessa vida, mesmo em meio às dores. Porque Jesus prometeu que o Consolador estaria conosco. Isso é muito poderoso. Nós precisamos enxergar a nossa vida emocional diferente do que aqueles que não conhecem a Jesus. Então, quando você estiver triste, vai para o secreto e fala: eu sei que o Senhor é o meu Consolador. Eu sei que o Senhor sabe que é difícil o que eu estou sentindo, porque o Senhor também andou nessa terra. Eu sei que o Senhor me entende e por isso eu me identifico tanto contigo, Jesus, meu Salvador perfeito. E é por isso, por Jesus entender tanto as nossas lutas. Vocês estão comigo? É por Jesus entender tanto as nossas lutas que Ele diz em Mateus 11: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Quem aí está precisando de descanso para sua alma? Eu estou também. Descanso para suas almas. Existe uma verdade preciosa aqui nesse versículo. Nossa alma muitas vezes está cansada, sobrecarregada, e uma alma cansada não consegue organizar bem os seus pensamentos e os sentimentos. Uma alma cansada não dá conta. Mas em Jesus, nós podemos encontrar descanso, porque Ele entra e Ele organiza. Ele entra e Ele organiza. É como se fosse você entrar numa casa ou num quarto. Pensa comigo. Enquanto eu meditava, me veio essa figura na cabeça. É como você entrar numa casa ou num quarto que está tudo bagunçado. Está tudo fora do lugar. E aí a hora que você chega, você fala assim: meu Deus, você se sente até meio angustiado, né? Você não consegue descansar num lugar bagunçado? Você consegue relaxar num lugar que está uma zona? Não consegue, não é? Agora, quando você entra numa casa ou no seu quarto, talvez seu quarto seja uma zona, tá? E aí, ó, deixa Jesus falar com você. O meu quarto foi uma zona por muitos anos. A gente muda, tá? Há esperança para você ainda. Mas agora pensa você entrando num quarto ou numa casa que está tudo no seu devido lugar. Está tudo organizadinho. Qual que é o sentimento quando você entra nesse lugar? Ah, que alívio. Já descansei minha cabeça só de olhar, não é? Ufa. E eu creio que é isso que Jesus faz com a gente. Quando Jesus entra no nosso coração, quando Jesus entra nas nossas emoções, quando Jesus entra no nosso caos interior, não é que Ele vai nos livrar, Ele vai tirar. Tira tudo que é tristeza, tudo que está difícil. Tira, livra meu filho, tadinho, deixa ele viver feliz da vida nessa vida. Jesus não vai fazer isso, mas sabe o que Ele vai fazer? Ele vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então pode ser que você esteja com uma dor ali, mas aquela dor aos pés de Jesus, ela está gerando frutos de uma vida redimida em você. Pode ser que você tenha uma tristeza ali, mas ela está no seu devido lugar. Ela não te domina, ela não te abala, ela não te destrói, mas Jesus está usando daquilo para gerar Cristo em mim e em você. Então quer dizer, Jesus entra e Ele não nos livra desse mundo, porque Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele organiza as coisas nos seus devidos lugares. Jesus traz paz e descanso para o nosso caos interior. Jesus não nos deixa viver guiados por sentimentos e emoções dessa vida, porque não é isso que dirige aqueles que estão em Cristo Jesus. É o Espírito Santo quem nos guia. É o Espírito Santo quem nos guia. E Ele fala algo muito lindo que é: aprendam de mim. E nesse lugar de aprender de Cristo, que é manso e humilde, nós encontraremos descanso. E eu não sei você, mas se eu olho para a minha vida e eu vejo que eu tenho parado de olhar para Jesus no dia a dia,
Eu vejo que os meus olhos estão em qualquer outra coisa. Na correria, no trabalho, nos meus filhos, até mesmo no ministério. As coisas começam a sair do lugar no meu coração. O caos começa a se instalar. Todas as vezes que eu e você, como nós vimos em Salmos, capítulo 1, é um caminho. Todas as vezes que nesse caminho nós tiramos os nossos olhos de Jesus, o nosso interior começa a se desorganizar. Mas quando nós diariamente escolhemos de novo olhar para Jesus, Senhor, me ajuda. Senhor, dirige a minha vida. Senhor, dirige o meu coração. Senhor, dirige os meus sentimentos. Senhor, dirige as minhas emoções. É nesse lugar que o Senhor nos ajuda em qualquer circunstância, em qualquer situação. É nesse lugar que seremos como árvore plantada. Amém? Cujas folhas nunca murcham. Nós precisamos olhar para Jesus. Não é à toa que Paulo nos fala tanto sobre isso. Mantenham seus olhos fitos em Jesus. Porque se nós tirarmos os nossos olhos dele, as coisas começam a sair do lugar. Quantos aqui precisam orar por descanso no Senhor? Quantos aqui precisam voltar os seus olhos para o Senhor? Nós já vamos orar por isso. Mas eu quero te propor algo antes da gente orar. Será que Jesus deseja que nós pensemos e sintamos como Ele para que a gente apenas passe uma vida aqui sem se desviar do caminho? Para que a gente realmente seja perseverante até o final? Será que é só por conta disso? Se Jesus veio para resgatar tudo aquilo que estava perdido, nós fomos criados à imagem do Senhor para refletir a sua glória. E isso também precisa ser resgatado. E quando Jesus fala, eu quero repartir o meu coração com você. E gente, eu fui tão ministrada por essa verdade. Quando Jesus fala, eu quero sim repartir o meu coração com você. Eu quero que você sinta o que eu sinto. Eu quero que você pense o que eu penso. Não para que você não caia apenas. Não para que você não se desvie para a direita nem para a esquerda até o fim. Mas para que você seja um reflexo do Senhor na terra. Para que a sua e a minha vida aponte para o autor da vida. Para que o propósito de Adão e Eva, lá no início, que era exatamente esse, continuar sendo as mãos e os pés do Senhor nessa terra, seja restaurado. Jesus não quer apenas nos ensinar a lidar com as nossas emoções. Jesus quer que as nossas emoções, que é o motor interno da nossa vida, possa resplandecer a glória dele por onde nós formos e em tudo que nós fizermos. Como assim? Que nós aprendamos a nos alegrar com aquilo que alegra o coração do Pai. Que nós aprendamos a chorar com aquilo que entristece o coração do Pai. Sabe que eu falei no começo que eu me considerava uma pessoa muito estável. Nunca fui de grandes oscilações de humores. Até ter meus filhos. Daí eu fiquei louca. Brincadeira. Não, mas as crianças têm esse poder, né? De trazer o que tem de mais obscuro no nosso interior. Perdi o que eu estava falando. Por que eu falei isso? Hã? Eu nunca fui de grandes oscilações. Não sei se eu entendi. Eu nunca fui de grandes oscilações. Só que isso não quer dizer que eu sou saudável. Eu sou muito saudável porque eu sou muito constante nas minhas emoções. Por quê? Porque eu não ter grandes oscilações nas minhas emoções pode me fazer ser apática àquilo que move o coração de Deus. Pode me fazer ser insensível com aquilo que entristece o coração de Cristo. Pode me fazer ser indiferente com aquilo que deveria me mover em direção à compaixão. Faz sentido para vocês? Então eu creio de todo o meu coração que o Senhor deseja repartir o coração dele conosco, para que a gente aprenda a sentir exatamente o que move o coração dele. E a partir disso que sejamos movidos nessa vida. Nessa vida. Que aprendamos a amar as pessoas como Ele ama.
Que aprendamos a amar Ele mesmo como Ele deve ser amado. Ah, Jesus, redime as nossas emoções. Nós não queremos ser escravos delas, Senhor, mas nós queremos usá-las para a honra e glória do Senhor. Nós queremos, Senhor, que elas sejam instrumentos, Senhor, que nos levam para mais perto de Ti. Mesmo que seja uma tristeza, Senhor, nós queremos que isso nos leve para os Teus pés. Redime as nossas emoções, Senhor.